Começa agora JE Entrevista, programa Fala Prefeito Especial. Oferecimento Auto Posto Alasca, 29 anos de bons serviços. Abasteça o seu carro acima de 20 litros no Auto Posto Alasca e ganhe o seu exemplar do Jornal da Economia. Estelcom, soluções em segurança. SR Madeiras. Deguste Artes, a arte de comer bem. Parceiros, Produtora Mais Imagem e Rádio Coluna FM 87,5, a rádio de São Roque. Rodolfo, você falou no aspecto da educação. Que importância tem para você e qual é o objetivo que você espera conseguir com relação à educação em período integral? Quanto a gente tem hoje e o que você espera no final desses 4 anos chegar com relação à educação em período integral? Tá. Eu confesso que eu não sei quantos alunos tem, muitas informações eu não tenho ainda, até porque o nosso processo de transição está se iniciando, então eu não tive a resposta. Mas há um interesse em implantar, aumentar essa quantidade. A gente sabe que tem, mas eu não sei quantos alunos são, e dá uma condição de alimentação melhor, mas eu tenho uma preocupação muito grande com que a criança também não fique ali jogada, sem atividade, né? Que esse talvez seja um dos pilares para tirar a criança da droga, né? Sim. Que é a educação em período integral. Sem dúvida. Sem dúvida, seria Isso. um forte aliado para você combater a droga. Eu já tive, inclusive, com o Pupo essa conversa. Eu falei, você no esporte vai ter um papel extremamente importante para dar vida para essas crianças que estão na escola. Porque senão ela passa a ser um problema. E passa a ter problema também, porque aglomerado fica muito mais fácil o acesso de quem tem interesse em cabeça vazia. Então nós temos que ter profissionais, e o esporte é ligado à educação, ou seja, é juntos, né? Grupos teatrais, e ir trabalhando realmente o ser humano na sua totalidade. Mais um detalhe em cima do que você falou com relação ao Pupo, né? E com relação ao esporte, o que a gente vê hoje é uma grandiosidade daquilo que a gente tem. Na minha época a gente brigava para ter um ginásio. Hoje São Roque tem uma quantidade imensa de ginásios, tem uma série de campos, e se você passa, quanto isso aí está sendo usado? Pois é, hoje praticamente nada é utilizado, falando assim a grosso modo, né? Uma das vantagens de se transformar em secretaria, e talvez seja a maior dela, é essa, é agilizar as coisas. Eu não preciso pedir para o prefeito para utilizar um ginásio de esportes. Eu tenho um secretário de educação, eu tenho um ginásio dentro daquela escola, a conversa é com ele tem que ter autonomia para isso. E nós vamos cobrar em cima do quê? Em cima do resultado daquilo, no médio prazo, no curto prazo, até o cuidado com a escola, o professor vai ter um sistema de controle de tudo isso, não o prefeito. Então, se transformar em secretaria é pensando dessa forma, é fazer com que as coisas aconteçam num tempo menor. E na educação, um ano é muito tempo. Uma criança, uma administração de um prefeito mal feita de 4 anos, é muito tempo perdido, porque uma criança com 12 já tem 16, é muito tempo. Então, isso. Rodolfo, aproveitando o seu gancho também em relação ao esporte, ao lazer, Daniel, o plano diretor, tem uma informação importante aqui, o plano diretor de São Roque contempla a criação de 2 parques dos IPs, um na região do Guaçu e outro na região do Jardim Renê. A criação desses parques, além de melhorar o visual da cidade, dá a oportunidade da prática de esportes, lazer e também aí diversão para as famílias. Até agora só ficou no papel. Queria saber se o senhor assumiria o compromisso de tirar do papel e colocar de fato a mão na massa, não é padaria, mas a mão na massa, para criar de fato esses parques. Sim, eu me comprometo, tudo com muita responsabilidade, da gente ir buscar, até porque eu não preciso prometer isso para o ano que vem, nós temos 4 anos para trabalhar. Também não coloquei no plano de governo nosso, mas já é plano nosso, a implantação desses parques e a criação de mais um parque, que eu tenho fé em Deus que nós vamos conseguir através de parcerias com o governo estadual, com o PAC, que é o governo federal, a implantação do Parque do Goianã. Então nós vamos transformar pobreza em prosperidade, A ideia nossa é ter uma estação de tratamento
do lado esquerdo ali, que pega toda aquela parte de resíduos, de esgotos, que desce naquele banhado atrás da creche do Goianã, fazer um jardim. Esse jardim faria o tratamento de todo aquele esgoto e depois essa água cairia naquela parte do banhado de baixo, que é onde estão fazendo um campo de futebol, que eu achei uma judiação isso, mas enfim, já estão fazendo, e transformar toda aquela região ali num parque, desassorear os lagos, criar uma infraestrutura, inclusive de estacionamento para veículos de maior porte. Esses eventos que nós temos visto aqui na Cascata, muitas vezes o trânsito vira um caos, não podendo dar uma acessibilidade boa para quem vem com veículos grandes. Ele serviria como um apoio também para esse local aqui, o Recanto da Cascata. Esse parque faria uma integração com Morro do Cruzeiro e Morro da Pedreira. Então seria um parque mesmo com churrasqueiras, pista de caminhada, pistas de bicicletas, ciclovias e etc. É um sonho que eu quero levar isso, se Deus abençoar, até o final desse mandato. Aliás, nesses parques, vamos dizer assim, nos 3 parques, Goianã, quem sabe esse no Guaçu e também no Jardim René, ciclovia, porque nós temos ciclovia hoje na Bandeirantes, onde é muito perigoso e os carros não respeitam as bicicletas. Sem dúvida nenhuma. Bom, vamos à sequência agora com o jornalista Eric Rodrigues, também do Jornal da Economia, fazendo a pergunta para o Daniel. Boa noite, Daniel, boa noite a todos. Eu queria continuar na linha da geração de emprego. O jornal cobriu muito, durante o ano, os problemas que a população teve com a Expresso Regional. E um dos principais argumentos das pessoas é que, como elas trabalham em outras cidades, elas dependiam desse transporte, elas não podiam ficar sem esses empregos, porque aqui em São Roque não tem emprego para elas. Eu queria saber quais os projetos que você e o seu governo almejam para a geração de empregos, e daí eu queria linkar também se existe algum projeto que possa beneficiar o jovem que está procurando o primeiro emprego. Né? Com certeza. Na verdade, nós não podemos ser maldosos nas avaliações. Existem algumas grandes coisas acontecendo na nossa cidade, que com certeza agregará valor na nossa economia através do salário e através da oportunidade, desde que o poder público venha desenvolvendo o seu trabalho de uma maneira responsável. De que maneira? Primeiro, empreendedor, oportunidade para a nossa cidade. O que você precisa de mim? Eu sou prefeito. Olha, eu preciso que você qualifique sua mão de obra que atenda às necessidades do meu empreendimento. Então, esse é o maior desafio, que eu não vejo como dificuldade, porque nas ações que eu tive, junto aos empreendedores de tudo que já está acontecendo, exemplo, o empreendimento JHSF, que é um condomínio maravilhoso, mas vai ter um aeroporto, vai gerar novas oportunidades, é uma coisa que vai agregar muito valor à nossa economia e gerar muitas oportunidades, desde que nós olhemos para isso com bons olhos e prepare, vamos dizer, a nossa população para estar lá dentro daquele mercado de trabalho. Porque hoje o que acontece é isso. As pessoas reclamavam bastante da Expresso, até achando que é prefeito que cuida do ônibus, e não é Artesp. E eu sempre defendi, olha, o erro daqui é não ter oportunidade para quem é daqui, mas a questão do ônibus não depende do prefeito, até penso que o prefeito tentou tirar essa empresa daí. Então, o erro é não ter a oportunidade. As oportunidades estão vindo, nós vamos nos emparcerar com essas empresas, nesse sentido que eu te falei, de criar mão de obra que atenda às necessidades deles, e a geração de novas oportunidades também. Empresas de tecnologia, empresas de logística. Nós estamos a 50 quilômetros de São Paulo, Castelo Branco é hoje praticamente uma avenida. Então, empresas de logística. São Paulo hoje exige, em determinados horários, veículos de menor porte. Então, você vem no entorno de São Paulo, para em cidades como São Roque, como Jundiaí, como Valinhos, Vieda, etc., e as empresas de logística redistribuem isso para São Paulo. Então, são muitas oportunidades que já estão vindo e outras que nós estamos buscando. Tá ok? Eu quero só linkar, então, com outra coisa. Linkar com essa coisa da ligação entre São Roque, São Paulo e a região. Em 2010, numa entrevista para o Jornal da Economia,
o prefeito Efaneu, ele afirmou ser contra um projeto do governo do estado que faria um trem de passageiro que ligaria São Paulo a Sorocaba. Dos aspectos que ele falou é que, apesar do conceito desses projetos, eles não trazem esse projeto não traz de fato desenvolvimento para as cidades, que no caso passaria por São Roque esse trajeto, que não traz desenvolvimento para essas cidades, apesar de beneficiar o transporte, etc. E um dos aspectos também que ele falou é que esse transporte poderia facilitar a vinda de pessoas que se instalariam aqui e que passariam a ter a sua vida aqui. Eu queria saber se 2 anos depois o senhor acha que São Roque já está desenvolvida o suficiente para um projeto desse naipe e já pode sentir os reflexos, já está desenvolvido o suficiente? Eu primeiro vou comentar sobre o questionamento seu, na afirmação de que ele é contra. O fato dele ser contra ou ser a favor não muda em absolutamente nada o acontecer ou não acontecer. Porque o que vem de cima para baixo é só obedecer e a coisa vai acontecer, ele querendo ou não. Era uma opinião, não foi isso que não veio o trem. Na verdade, existe um procedimento via governo que não é o tempo, muitas vezes, que a gente deseja. Eu sou 100% favorável, quero que venha e mais. Estive ontem tomando informações, então em 2014 o trem de passageiros vai estar vindo até Sorocaba. Foi criado a expansão da região macro metropolitana, que vai até Sorocaba, Jundiaí, etc. E, por consequência disso, alguns serviços a nível estadual vão se expandir. O trem será um deles. Então, toda a reforma dessa linha férrea iniciará agora em 2013 e, a partir de 2014, já estarão inaugurando, provavelmente, o trem de passageiros passando para cá. É um trem espanhol, um trem ultramoderno, uma coisa que vai trazer, sim, muito benefício para a nossa cidade. Notícia boa, Daniel, porque na Europa o meio de transporte é o trem, né? Aliás, o trem com certeza, é muito forte. No Brasil, infelizmente, o trem ficou de lado, né? Isso aí. Satisfeito? Ok. Aproveitando o gancho também, Daniel, eu queria saber em relação à área social. O que você pretende fazer, como que será o seu governo na área social de São Roque? Esse é o desafio nosso, né? Eu falo sempre que nasci assistente social e tive a felicidade e o prazer de casar com assistente social. E nosso coração é muito parecido, nós gostamos de gente, e a área social é a menininha dos nossos olhos, né? E quando falamos num social de uma maneira estudada e responsável, não estamos falando de dar o peixe, nós estamos falando de resgatar pessoas para a vida, fazer com que o ser humano deixe de olhar para a sarjeta e olhe para cima. E para isso tem que ter formação, tem que ter conhecimento, mas tem que ter coração, né? Nós temos aqui, São Roque é uma cidade que ficou órfã de algumas grandes e boas empresas, e por conta disso gerou-se um problema social muito grande, né? E os remanescentes daqueles antigos que há 20 e tantos anos perderam seus empregos nessas empresas, estão aí embaixo de barracos e etc. Questão de ir lá, resgatar, trazer a dignidade de novo para a vida dessas pessoas, qualificação, formação, em alguns casos até artesanato. Nesse parque do Goianã, nós teremos lá uma estrutura como aquela do Tabuão, né, onde terá um espaço para artesanato local, um artesanato em barro. Tudo isso é possível, não é difícil, e a gente vai estar, sim, ao lado dessas pessoas que hoje necessitam da prefeitura, muitas vezes, para uma cesta básica. Vamos iniciar, de pronto, um trabalho de cadastramento para aquelas famílias que estão em situações mais difíceis,
para que de imediato recebam alguns auxílios de bolsas, que isso já existe, programas, e a gente percebe que São Roque não tem uma atenção para essas pessoas, que muitas vezes R$70, R$80 faz uma diferença gigantesca no orçamento familiar. E outras ações mais, que dependem efetivamente da nossa presença lá, uma equipe multidisciplinar, que essa aqui já falava na campanha passada nossa. Essa equipe não vai ficar fechada em 4 paredes, ela vai a campo, e nós vamos estar lá vendo em loco quais os problemas. Paralelamente a todo esse trabalho, o projeto é bastante amplo, embora seja só a área social, nós já vamos estar fazendo um cadastramento, identificando as famílias que necessitam de moradia, que vão fazer parte desse projeto de moradia popular. Então é um projeto bastante amplo e a gente vai fazer a diferença, eu não tenho dúvidas disso. Ok, obrigado. Rodolfo Silva Júnior, sua pergunta. Vamos lá. Vamos voltar no primeiro assunto, que é o aspecto da saúde. Qual é a sua intenção, o que você pretende fazer em relação à Santa Casa? Em relação à Santa Casa, primeiramente, é entrar lá dentro e trabalhar com o que temos, né? Como eu falei, a gente foi bastante ético em todas as situações relacionadas a serviço público, justamente para não colocar os funcionários em situação de risco, que a gente sabe que a política, em alguns momentos, se transforma em maldade, e nós não quisemos expor as pessoas que são ligadas ao serviço público, portanto, não procuramos essas pessoas. Mas é nos emparcerar, independentemente de que grupo que vai estar em provedoria, nos colocar como parceiros no auxílio mesmo desse trabalho, e utilizar toda aquela estrutura que está ali, é isso aí. Em relação ao atendimento, nós recebemos no Jornal da Economia muitas reclamações em razão da Santa Casa de São Roque. Mau atendimento, às vezes médico que não dá atenção. Como é que o Daniel avalia tudo isso e o que o Daniel pretende fazer em relação ao atendimento da Santa Casa de São Roque? É fácil quando você sofreu na pele, né? O problema maior ali não é o atendimento em si da coisa corriqueira, o dia a dia. O problema se agrava quando nós temos que transferir. Eu vi, na minha família, gente batendo cabeça na parede, desesperado, sem saber o que fazer, porque tinha um ente querido morrendo, porque dependia de uma lista que não sei de onde, não sei do que, e você não está no momento para entender como que tudo isso funciona, e uma menina te atendendo com a maior boa vontade, mas totalmente despreparada. Um assistente social, enquanto não resolvermos isso, um assistente social vem, abraça a família, naquele momento difícil, diminui, não vai resolver o problema? Não vai, mas diminui aquele sofrimento com um custo muito baixo, né? É um carinho, é um respeito, é uma atenção. Isso posso dizer que aconteceu comigo. E eu, perdendo um filho, tive que ter cabeça para confortar toda a minha família, e eu fui assistente social da minha família ali, e era meu filho que estava lá, mas não é todo mundo que tem essa tranquilidade para poder resolver. Então, um assistente social. E o detalhe é que falta também uma UTI na Santa Casa, né? Nós temos aí a hemodiálise, que hoje vem fazendo um trabalho em paralelo com a Unimed, mas a Santa Casa mesmo não tem UTI, e muita gente morre por falta de uma UTI. Sem dúvida nenhuma, nós temos também aí já um grupo de trabalho que fez vários contatos. Eu, inclusive, tive a oportunidade de fazer um contato com o pessoal que está tocando a hemodiálise, e eles têm o interesse de implantar o sistema de UTI aqui na cidade, e para isso depende de algumas certidões. É mais político ou mais técnico essa situação da colocação da UTI? A gente ouve muito que existe um aspecto político nessa situação de São Roque não ter essa UTI. Até quanto isso é política e quanto isso é técnico? Eu posso falar enquanto minha opinião. Imagina você, prefeito, ver um buraco desse tamanho e no mês seguinte ele está um pouquinho maior e não ter fim. É a visão que todos nós temos de que a Santa Casa é um buraco. É o que a gente ouve. Eu não estive lá dentro para saber. E tudo que você oferecer de serviço a mais pode aumentar o tamanho do buraco.
Diz que a saúde é um poço sem fundo, é o que a gente ouve. E, na verdade, não é. O que eu tenho de estudo hoje, voltado para uma UTI, ela bem gerenciada, ela não dá prejuízo. Ela não dá prejuízo. O problema, ainda volto lá atrás, é o nosso modelo de gestão. A partir do momento que você muda esse modelo que está aqui hoje, passa a ser um hospital regional, que a gente vai ver ainda se vai ser, eu acredito que seja, e amplia as especialidades, obviamente a UTI vem junto. Tudo isso é feito através do tal do cartão do SUS. A pessoa foi atendida, ele vai receber o valor compatível com o atendimento que ele teve. Obviamente a gestão é administrar a entrada e saída e acabou. Então, existe na verdade um medo de se ter um gasto a mais e não resolver o problema. Tá? Mas é um desafio muito grande. Nós já estamos estudando formas para nos emparcerar com a Santa Casa e implantar uma UTI aí, o ano que vem ainda. Tá certo. Muito bem, nós estamos realizando